Mais uma sexta-feira chegou e nós também estamos chegando a partir de agora para deixar você aí de casa muito bem informado. O Ronda da Cidade já está começando. E no programa de hoje você vai ver que uma perseguição terminou em prisão e apreensão de anabolizantes aqui em Linhares. E um homem foi preso após surtar e destruir parte de um escritório de advocacia em Baixo Guandu. E uma estelionatária do Paraná foi presa no sul do estado. Ainda em clima de romance, nós vamos contar a história de amor de uma mulher que doou um dos rins para salvar a vida do marido, aqui em Linhares. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora aqui comigo no Ronda da Cidade. E a gente já começa o programa de hoje mostrando uma perseguição policial que terminou com um homem detido e anabolizantes apreendidos em Linhares. Vamos conferir. A fuga começou no bairro Shell, quando agentes da Guarda Civil Municipal flagraram um motociclista fazendo manobras perigosas e tentaram abordá-lo. Ele desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade por cerca de 3 quilômetros. A perseguição terminou próximo à delegacia, onde o suspeito caiu da moto. Com ele, foram encontrados R$ 332 em dinheiro, comprimidos de tadalafila e frascos de anabolizantes, cuja venda é proibida sem receita médica. O rapaz, que não tem habilitação, disse ter fugido por esse motivo. Ele sofreu escoriações e foi levado ao Hospital Rio Doce. A moto foi apreendida e 4 infrações foram registradas. E um homem condenado por homicídio em Linhares foi preso na Bahia. Lorival Santana da Silva, de 46 anos, foi condenado a 15 anos de prisão e foi preso na zona rural de Itanhaém, na Bahia. A captura foi realizada por policiais locais em ação conjunta com autoridades capixabas. Após cumprir parte da pena, ele havia se mudado para a Bahia para fugir da justiça. Agora, permanece à disposição do Judiciário do Espírito Santo para cumprir o restante da pena em regime fechado. Agora, olha só essa história. Um homem teve um ataque de fúria no meio da tarde de ontem no centro de Baixo Guandu. Ele invadiu um escritório de advocacia, fez um verdadeiro quebra-quebra, ameaçou funcionários e só parou quando foi algemado pela polícia. Era por volta de 1 da tarde quando a cena começou a chamar a atenção no centro da cidade. Um homem surtado, gritando, quebrando tudo dentro de um escritório. Segundo a polícia, ele era cliente de um escritório de advocacia e estava revoltado por não ter recebido uma indenização num processo contra a Samarco. Mas o que era uma insatisfação virou um ataque violento. O homem entrou no escritório e começou a destruir tudo o que viu pela frente: notebooks, celulares, móveis. Até objetos pessoais foram danificados. Além do prejuízo de cerca de R$60 mil, uma funcionária disse que ainda foi ameaçada de morte e que o homem chegou a tentar atingi-la com uma cadeira. Policiais chegaram rápido, contiveram o suspeito que estava descontrolado e tiveram que algemá-lo no local. O homem foi levado para a delegacia de Colatina e agora vai ter que responder pelos danos e pelas ameaças. Que situação, viu? Cada uma que a gente vê. E olha só, através da delegacia de Marataízes, a Polícia Civil prendeu uma estelionatária do Paraná. A mulher teria vindo ao Espírito Santo para aplicar golpes em agências bancárias. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira. A mulher de 28 anos foi localizada pela polícia perto de uma agência bancária, na praça da Barra de Itapemirim. Ao ser abordada, ela apresentou um documento falso. Segundo a polícia, a mulher teria vindo ao Espírito Santo para aplicar golpes em agências bancárias. A ação aconteceu após informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Paraná sobre a presença de uma estelionatária em Marataízes. O delegado Tiago Viana, titular da Delegacia de Polícia Civil de Marataízes, falou sobre o caso em sua rede social.
A informação que nós temos é que eles são regimentados, esse pessoal, pelo TikTok. Pessoas no TikTok fazem propagandas querendo contratar laranjas para aplicar golpes. A informação que nós temos que ela era uma dessas, veio do Paraná. Nós recebemos a informação lá da inteligência da Polícia do Paraná. Após confirmação da própria mulher de que o documento era falso, foi dado voz de prisão. Ela foi levada para a delegacia e autuada pelo crime de uso de documento falso. Foram realizadas pesquisas junto às polícias do Paraná e Santa Catarina, onde a polícia descobriu que a mulher já tinha sido presa outras 2 vezes por uso de documento falso. A estelionatária foi levada para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro, onde aguardará a audiência de custódia. Depois de tanta confusão, depois de tanto quebra-quebra, nós vamos para o nosso primeiro intervalo desta sexta e já você confere muitas outras notícias de outras regiões aqui do nosso estado. É rapidinho, eu volto já. Voltamos com o nosso Ronda da Cidade desta sexta-feira e um homem suspeito de vários furtos de veículos foi preso na tarde de quarta-feira após uma perseguição policial entre os municípios de Marataízes e Itapemirim, no sul do estado. O homem foi detido em Itapemirim após tentar fugir da abordagem da polícia. Ele estava dirigindo um carro furtado em Marataízes, que foi identificado por câmeras de monitoramento ao passar pela ponte velha da cidade. Policiais iniciaram um patrulhamento e localizaram um veículo na estrada do Penedo. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito fugiu em alta velocidade, fazendo manobras perigosas e colocando pedestres e motoristas em risco. A perseguição terminou quando o carro bateu em outro veículo. O suspeito tentou fugir a pé, pulando muros e telhados, mas foi contido com um disparo de taser por um guarda municipal. Ele ficou com escoriações por ter pulado do carro em movimento e caído de um telhado. Na delegacia, o homem confessou ser o autor de um furto de moto registrado dias antes. Ele também está sendo investigado por outros crimes semelhantes na região. O rapaz estava furtando muitas motos. Para vocês terem ideia, nós temos identificados que ele furtou 8 motos, 7 motos, mais um outro crime que ele praticou na nossa cidade. Praticamente identificados, tem um lá que a gente está buscando mais elementos. Ele estava fazendo uma limpeza nas motos aí na nossa cidade. Conseguimos prendê-lo. O veículo foi removido para o pátio e o suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. Agora vamos mudar de assunto, falar de coisa boa. Depois de 10 anos, São Mateus vai ter o concurso de Miss 2025. Vamos saber mais detalhes? Depois de 10 anos, as jovens que sonham com as passarelas vão ter uma nova oportunidade no concurso Miss São Mateus na próxima semana. As inscrições já estão abertas desde o dia 5 e vão até o dia 15 agora de junho. E a gente pretende fazer o concurso final no dia 26/6 no CEP. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram. O nosso Instagram, @Miss São Mateus, tem o link no perfil onde as meninas podem estar indo lá, clicar e se inscrever. Ela precisa ter no mínimo 18 anos de idade. Está surgindo muita dúvida em relação a isso, infelizmente só a partir dos 18. Ter a altura mínima de 1,60, pode ser solteira, casada, divorciada. A coordenadora diz que está fazendo parcerias com empresas. A coordenação está correndo atrás de toda a parceria para poder fazer com que isso aconteça, tanto de maquiagem, quanto roupas, quanto presentes também, que eles podem presentear tanto as candidatas, né, que depois que serem selecionadas no final do evento. Então, toda essa parceria vai ser muito importante para que esse evento aconteça e de uma forma muito bonita, né, que a gente está pretendendo fazer tudo muito lindo, porque São Mateus merece um evento grande e bonito desse. E são sonhos de muitas meninas, né, daqui de São Mateus, entrar para o concurso, trabalhar como Miss, que é um emprego, é um trabalho, né? Então, eu acho que é muito interessante as empresas que tiverem interesse também de participar com a gente, somar, seguir lá a gente e mandar mensagem no Instagram. O concurso é dividido em etapas. A gente vai passar por uma seletiva logo depois das inscrições, né? Dia 15, entre os dias 16 e 17, a gente vai fazer as seletivas para selecionar as que vão para a etapa final, que é o concurso final. E aí a gente pretende fazer uma seletiva presencial para ver se todas as meninas estão de acordo com as regras do concurso,
e aí direcioná-las para a final. Brenda foi Miss 2014 e fala sobre a experiência que viveu. Eu tive sorte que na minha época a gente ainda tinha os concursos de Miss que estão voltando agora. O último concurso ele aconteceu em 2015 e o meu é o de 2014. Houve uma seletiva na cidade, então eu fiquei sabendo, uma leve pressão para eu me inscrever, e aí eu me inscrevi, e na minha época foram 5 candidatas só selecionadas, e a gente participou do concurso presencial, teve a presença de Miss Brasil, ex-BBB, foi um concurso assim, bem badalado na época, e aí eu tive a sorte também de ganhar esse concurso e participei da etapa estadual, que é para onde a ganhadora desse ano vai. De acordo com a ex-Miss, muitas portas se abriram. Ele abriu todas as portas da minha vida, ele realmente mudou a minha vida, porque em 2014 eu ainda fazia faculdade de pedagogia e assim que eu ganhei o Miss São Mateus, eu fui para o Miss Espírito Santo e aí todas as portas se abriram e eu comecei a trabalhar somente com a minha imagem, tanto como modelo, revistas, eu fiz bastante na época, graças a Deus, jornal, e aí a gente começou a trabalhar só com essa área e aí veio o Instagram que consolidou a minha carreira e eu fiquei só como modelo. E deixou um recado para as futuras candidatas. Se você tem o sonho de seguir nessa carreira, tanto como modelo, como Miss, focar mais no Instagram, porque o Miss ele abre portas, porque você dá muita entrevista, como a gente está fazendo aqui hoje, a gente aparece em jornais, televisão, você fica muito conhecido. Então, para quem tem o sonho, aproveita essa oportunidade, porque há 10 anos não acontecia um concurso aqui em São Mateus, então é a chance de você se destacar e dar um rumo real na sua vida. Então, as interessadas aí, basta seguir essas informações passadas então na reportagem. Nós vamos para mais um rápido intervalinho e na volta nós vamos te contar uma história de amor, viu? Ainda em clima de Dia dos Namorados. Rapidinho, já já eu volto para te contar. Eu falei que era rapidinho, viu? Nós já estamos de volta. Vocês lembram que nós mostramos ontem aqui para você o caso da mulher supostamente teria ingerido veneno e dado também para a filha após não aceitar o fim do relacionamento? Pois bem, ficou constatado que não se tratava de veneno, mas o caso chamou a atenção e a nossa reportagem conversou com um psicólogo sobre esse assunto. O ser humano tem uma necessidade de receber atenção, reconhecimento, ser aceito pelas pessoas. E a gente, não só esse caso, que repercutiu muito, mas no dia a dia a gente tem informações, notícias, tanto de homens, quanto de mulheres, quanto de adolescentes e até crianças, que fazem coisas consideradas absurdas por nós, com essa intenção positiva de trazer a atenção daquela pessoa que ela quer. Esse caso é um exemplo que mostra que as pessoas podem chegar a comportamentos extremos como esse que mobilizou guarda municipal, mobilizou hospital, mobilizou o conselho tutelar, com uma mentira, mas que tinha uma intenção positiva para ela. Qual era a intenção? Chamar a atenção, na verdade, do marido. Acho que ela não pensou antes a repercussão que essa estratégia que ela usou para chamar a atenção do esposo, principalmente das pessoas, fosse acontecer no que deu, que vai acabar se voltando contra ela, provavelmente até um processo vai ser aberto contra ela. Então mostra como que as pessoas têm essa necessidade, mas muitas vezes usam estratégias que não vão conseguir chamar a atenção e podem trazer o resultado oposto daquilo que elas querem. Então, como você falou, a nossa mente, ela mente, ela prega peças na gente. Aí a pessoa pensa numa estratégia e já acha que aquilo vai resolver. Ela não pondera, ela não pensa nas consequências, age pelo impulso. Então mostra também uma pessoa que agiu muito por impulso, acreditando que aquela estratégia ia atingir o objetivo dela, o que não atingiu. Por isso é importante cuidar da sua saúde mental, cuidar de si, para saber lidar com as adversidades da vida da melhor forma.
Agora vamos falar de amores que deram certo? Ainda em clima de romance, a gente conta a emocionante história de amor de um casal. Para salvar a vida do marido, a esposa doou um rim e o transplante foi um sucesso. O destino uniu Maria Goretti e Fred de um jeito inesperado. Foi em uma viagem ao Rio de Janeiro que tudo começou. Na volta, um encontro em um ponto de ônibus marcou o início de uma história de amor que ela mesma define como um encontro de almas. Assim, da noite para o dia, eu resolvi passar uma virada de ano no Rio de Janeiro. E do nada, assim, eu tinha programado para poder voltar no outro dia e do nada eu resolvi adiantar a minha viagem. Aí eu voltei do Rio de Janeiro para Linhares e eu conheci ele num ponto de ônibus na rodoviária. E depois ele contou para mim que com ele aconteceu a mesma coisa. Ele foi para a Bahia passar o Natal e o Ano Novo com a família dele e ele também adiantou a viagem dele. E aí, coincidentemente, a gente se encontrou, não foi na rodoviária, eu já estava no ponto de ônibus quando eu encontrei ele na rodoviária e a gente acabou pegando o mesmo ônibus juntos, que ele morava no Lagoa do Meio e eu já morava aqui. E a gente pegou e trocou o telefone, a gente, né, se gostou logo de imediato e desde então a gente não se largou mais. Dali em diante, eles nunca mais se largaram, mas no meio do caminho, um desafio. Fred descobriu a nefropatia, uma doença renal silenciosa. Quando eu cheguei para consultar com ele, que ele abriu meus exames, ele foi assim, ó, ele falou, nossa, seu rim está totalmente comprometido, você só está com 42% de filtração. Aí já fiquei desesperado, porque já tinha praticamente 60%, já tinha, né, de perda tal. Aí ele falou, olha, não tem jeito. Não tem jeito. Quando ele chegar com 15%, seu rim aí já estava com 25% nessa altura já. Com 15% você vai começar a sentir, ter que implantar fístula em você, já precisa começar a dialisar, porque você não vai aguentar nem trabalhar mais. Na pandemia, a irmã de Fred chegou a ser considerada doadora, mas o transplante não aconteceu. 5 anos se passaram até que o amor surpreendeu mais uma vez. Maria não era só compatível na vida, mas também compatível de rim. E a gente não esperava até então, estava tudo certo para ela poder ser a doadora, mas infelizmente é coisa de Deus, a gente não pode, né? Aí foi quando o enfermeiro lá do transplante falou se não tinha mais alguém na família para poder doar. E até ela brincava comigo, ela falou, quando você tiver 5 anos na maca, eu vou doar meu rim para você. Mas ela falava isso de brincadeira, aleatoriamente. E foi como Deus estava planejando tudo, porque na minha irmã não deu certo, né, para ser a doadora. E ela acabou sendo justamente 5 anos depois, justamente, foi o tempo que ela falou que ia doar o rim e deu certo. E ela fez os exames, deu... É um tipo de transplante que os pacientes são avaliados de forma mais criteriosa, mais rápida, não precisa aguardar a oferta de um doador falecido e a gente consegue realizar de forma programada, rápida, segura e eficaz. Hoje, Fred segue em acompanhamento médico e ainda faz uso de medicamentos, mas leva a vida mais leve. Para Maria, ver o marido bem é um presente diário. E o que mais a faz feliz é saber que ele voltou a fazer uma das coisas que mais amam: viajar. Só de saber que eu posso viajar e ele pode ir comigo, para mim isso assim já zerei a vida, pode dizer. Porque quantas viagens que eu já fiz e ele não podia ir comigo por causa da hemodiálise. E nas viagens da vida, eles sabem que a bagagem mais importante é o amor. Maria diz que se fosse preciso, faria isso novamente para ver o amado bem. E juntos têm a certeza de que existe amor maior do que a gente pode explicar. Porque Deus escolheu você para ser o homem da minha vida e assim eu quero ser a mulher da sua vida enquanto eu nesse mundo existir. É tão legal ver histórias que dão certo, né? Parabéns, então, e felicidades a esse casal. Assim, em clima de romance, nós vamos encerrando o Ronda da Cidade desta sexta-feira. Desejo vocês um ótimo final de semana e a gente volta a se falar na segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Eu te espero então, viu? Um abraço, tchau, tchau.